Boa noite. A graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Reserve sempre este horário para participar conosco. É um momento que nós tiramos para uma breve meditação, uma reflexão na palavra, um momento de oração. Então sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos estar lendo um texto do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo de número 13, que diz: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E sereis achado de vós, diz o Senhor. Farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazê-los ao lugar aonde vos transportei. Pai, a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra é a verdade. Que o Senhor venha descortinar os nossos corações, os nossos olhos e venha nos revelar, ó Deus, as maravilhas da Tua palavra. Que o Senhor possa falar conosco, Pai, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos, em nome de Jesus. Amém? Nós ansiamos ter intimidades com o Senhor, nós ansiamos conhecer o Senhor, nós ansiamos ter experiências com o Senhor, de poder ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Então nós ansiamos por isso, ansiamos por todas essas coisas. Mas antes de qualquer coisa, nós temos que entender que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar o Senhor. Para buscá-lo, nós demanda o que? Tempo da nossa parte. Tempo de oração, tempo de leitura da palavra, tempo para nos relacionarmos com Deus. Então, isso é algo que depende exclusivamente de nós, de entendermos que Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Jesus ele disse: olha, não andeis ansiosos com coisa alguma, antes buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o mais vos será acrescentado. Mas o que tem acontecido é que nós temos nos envolvido com tantos outros ruídos e deixamos de priorizar as coisas de Deus, de priorizar o nosso relacionamento com Ele, de priorizar ter intimidade com o Senhor. Então, na verdade, existem tantas outras distrações às vezes até lícitas, mas que têm tomado o nosso tempo de comunhão com Deus. Então, nós temos, se quisermos, ter um relacionamento íntimo com o Senhor, se quisermos ter sensibilidade para ouvir a voz dEle, se quisermos ter experiência, sermos instrumento nas mãos do Senhor, nós temos que entender que vai depender exclusivamente de nós, de termos uma vida santa. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então nós temos que buscar caminhar em santidade. Nós temos que caminharmos buscando o Senhor em todo o tempo. O Senhor tem que ser prioridade na nossa vida. Então, em todos os momentos, Ele tem que ser prioridade. Nós devemos buscá-lo, o salmista diz que nós devemos buscá-lo de manhã, pela madrugada, nós temos que buscar o Senhor. Então, é algo que nós temos que fazer diariamente, algo que nós temos que fazer diariamente é buscar o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, enquanto buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Então, a chave para encontrarmos o Senhor é buscá-lo de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Nós devemos buscá-lo com toda a intensidade. Nós temos que criar tempo para se relacionar com Deus. Nós temos que ter tempo para termos uma devocional diariamente,
Nós temos que ter tempo para ler a palavra, porque quando nós oramos, nós falamos com Deus, nós abrimos o nosso coração, expomos para Ele as nossas fraquezas, as nossas demandas, os nossos anseios. É isso que nós fazemos e devemos fazer a cada dia, expor a Ele, entregar para Ele. Como o próprio salmista diz, olha, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Não adianta a gente querer resolver as coisas na força do nosso braço, fazermos do nosso jeito, sendo que no frigir dos ovos, né, nós não vamos conseguir romper na força do nosso braço, mas nós temos que caminhar na direção daquilo que Deus tem para nós. E para isso, nós temos que ter o quê? Intimidade com o Senhor. E para ter intimidade com o Senhor, nós temos que ter tempo de relacionamento, tempo de qualidade de relacionamento com Deus. Não é fazer aquelas orações corridas na hora de deitar, já dormindo. Então, se você quer experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida, você tem que buscá-lo. E entender que para ter esse encontro com o Senhor, nós temos que ter o quê? Santidade. Então nós temos que vigiar em todos os momentos da nossa vida para não ficarmos pecando. Porque o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos impede de ter essa comunhão plena, de encontrar o Senhor. Então, quando ele fala buscar de todo o vosso coração, de todo o entendimento, de que tenhamos um coração realmente puro e realmente contrito e que esteja disposto a buscar o Senhor. É porque do nosso coração é que procede todas as coisas. Do nosso coração procede todas as coisas. Nós possamos ter um coração realmente comprometido em buscar o Senhor, comprometido em se relacionar com o Senhor. Então, quando nós entendemos isso e investimos o nosso tempo nessa comunhão com Deus, investimos o nosso tempo em buscá-lo, em se relacionar com Deus, e aí nós vamos o que? Criando a sensibilidade para poder ouvir a voz de Deus. E assim nós caminharemos, não na força do nosso braço, mas na direção daquilo que Deus tem para nós. E a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então, quando nós caminhamos na direção daquilo que Deus tem para nós, nós chegaremos e alcançaremos a nossa vitória. Não que o caminhar com Cristo não tenha luta, não tenha dificuldade. A Bíblia não fala nada sobre isso, Jesus não fala nada sobre isso. Muito pelo contrário, ele fala que no mundo que teríamos aflições, ele fala que nós temos que tomar a nossa cruz para segui-lo. Então, o caminhar com Cristo é um caminhar seguro, é um caminhar onde nós temos que colocar a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor, sabendo que Ele é Deus, que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele que vai e tem o melhor para nós. Então, o que nós temos que fazer é buscar o Senhor, buscá-lo de todo o nosso coração, sabendo que haverá um momento que não poderemos mais encontrá-lo. Então, nós temos que buscá-lo ainda quando há tempo, que a gente possa realmente entender que o melhor lugar onde nós podemos estar, o que é no centro da vontade de Deus. E para caminharmos no centro da vontade de Deus, nós temos que estar o quê? Disposto a abrir mão da nossa vontade, dos nossos sonhos, né? Para que os sonhos de Deus são muito mais altos que os nossos, os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos caminhos. Então nós temos que entender que Deus tem o melhor para nós. Então a nossa confiança tem que estar nele. E nós devemos o quê? Buscá-lo enquanto ainda podemos achá-lo. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado porque o Senhor nos ama, apesar das nossas limitações, apesar das nossas falhas.
Muito obrigado, Pai. E nesta hora nós queremos te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos conceder a graça de buscá-lo de todo o nosso coração. Que nós possamos colocar a nossa confiança no Senhor, a nossa esperança no Senhor, sabendo que o Senhor é Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Saber que o Senhor está no controle da nossa vida e que o Senhor tem o melhor para nós. Que a gente possa realmente permitir que o Senhor trabalhe na nossa vida, retirando tudo que precisa ser retirado, transformando tudo que precisa ser transformado, nos libertando de tudo aquilo que nós precisamos ser libertos, porque nós queremos caminharmos juntamente com o Senhor. Queremos ter experiência com o Senhor, queremos ser canal nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.